Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. A proposta deste canal é o lançamento de um vídeo a cada 15 dias com a resenha de uma peça. Nos intervalos, nós vamos publicar a entrevista com algum profissional envolvido nesta montagem, mas fique ligado no nosso canal, porque às quintas-feiras pode ser que a gente publique aí algumas surpresas para vocês. Este canal foi idealizado por Ronaldo Lazakowski, professor, com fotos de Ronaldo Gutierrez, especializado em moda e teatro, e locução de Maurício Faria. Entre no nosso canal, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque assim você será avisado de todas as novidades que o canal Teatro Entre Fotos traz para você. Vem com a gente que tem um montão de novidades. Canal Teatro Entre Fotos te esperando. Olá, bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre o espetáculo 12 Homens e um Segredo. E para isso nós convidamos Caetano Meylan, ator de teatro com participações em cinema e televisão. Bem-vindo, Caetano, e nós iniciamos agradecendo a você por estar participando conosco aqui no canal Teatro Entre Fotos. Obrigado. Nossa, eu que agradeço. Que honra poder estar aqui com vocês. Que bom. Caetano, antes de falar especificamente do espetáculo 12 Homens e um Segredo, nós queremos saber um segredo que é seu. Como é que você se tornou ator? Da onde vem aí o Caetano ator para chegar nos palcos? Caramba, que complexo. Bom, eu sou filho de um músico, né, que trabalhou no Hair, né? Meu pai é luthier, músico e chamei do viola. E ele trabalhou em peças como Hair, outras com Paulo Tran, chamava o Pau do Homem, enfim, ele era da cena artística. Back on the days. E então eu sempre tive a casa cheia de artistas, né? Eu acho que essa formação foi vindo um pouco daí. Outro dia, entre fotos, eu me peguei ali também numa apresentação no colégio, eu devia ter uns 10 anos, numa peça lá da escola, mas eu acho que mais para frente eu fiz um curso com a Wanda Stefania, também muito amiga do meu pai, e o que determinou a minha entrada foi também por esse nicho familiar. Eu fui fazer um teste por Vladimir Capella, para uma peça chamada Clarão nas Estrelas. Isso era 1998, eu tinha 18 anos então. E aí, eu morrendo de medo, né? Não sabia, enfim. E fui ver o Homem das Galochas, que estava no Teatro João Caetano, e depois a gente tinha marcado de conversar, né? Aí subi naquele palco, já senti aquele... Uau, o palco onde tudo aconteceu, eu tinha visto aquela peça incrível um dia antes, cenário do Serrone, assim, uma coisa... E aí eu falei, cara, e se ele pedir para falar um texto, né? Né? Um menino, era cabeludo na época. Aí ele me pergunta, Caetano, né? Caetano, então qual é o seu signo? Eu disse, Leão. Ele disse, tá contratado. Foi assim. E aí a gente foi para esse espetáculo que estreou no SESI, assim, comecei no topo, né? Carteira assinada, plano de saúde, em cena com Selma Grey, Marcelo Médici, Cadu Torres, Cacá Amaral, Thalita Castro fazia mocinha, era um Hamlet, assim, era um conto de fada, né? Que ele era o rei dos infantis, mas tinha uma coisa meio trágica, meio Hamlet e tal. E ali eu me apaixonei pela Coxia, porque eu achava aqueles seres coloridos, que entendiam da vida melhor do que as pessoas normais, sabe? Era tudo muito cheio de poesia, de música, de cores. E eu falei, nossa, é demais. Esses são no meu olhar de jovem, era quase como se fossem seres especiais, que eles tinham chaves que os seres humanos comuns não tinham. E ali naquele teatro, não sei se você conhece, mas é um teatro lendário, tem um fosso imenso, né? E aquilo tudo foi fabuloso para mim. E ali eu decidi. Então ali eu entrei para a profissão, fazendo essa peça Clarão das Estrelas, em 1999, no SESI da Paulista. E dali, enfim, aí começou, né? Aí eu viajei como modelo de 99 até 2001, Nova York, Milão, Japão. Eu tinha um cabelão, aí eles acharam que era exótico e tal, e aí me pagaram viagens, eu fui nessa. Nesse ínterim, eu fui um figurante no filme Zoolander,
lá em Hollywood, via assim, David Bowie de perto, pessoas que eu falava, gente, o que está acontecendo mesmo? E tive essa experiência. Aí quando voltei, falei, vou estudar, né? Aí fui para o Teatro Escola Célia Helena. Em paralelo, eu fiz um teste para oficina de atores da Globo, passei, fui lá com bolsa, né, para estudar. E aí, ao mesmo tempo, entrei para a Cal. E em 2005 eu fui convidado para integrar Veridiane e Eu, o primeiro espetáculo do que depois formou a Companhia de Teatro Íntimo, companhia que eu faço parte há 15 anos. Nós estamos completando 15 anos e comemorando com uma ocupação online nesse momento, os 15 anos de Veridiane e Eu, de Tarcísio Lara Pujatti. A gente pode conversar melhor disso depois. Enfim, e aí, né, televisão, comercial, cinema, e aí começa a carreira, né, propriamente dita. Para quem está de fora, Caetano, a gente acha assim, né? Parece que a profissão não requer muita coisa, né? Que a gente sabe que demanda assim vários anos de estudo e a gente diria assim a sua vida inteira você vai estudar para ser um bom ator, porque você está sempre se reinventando, enfim, sempre vem coisas diferentes. A gente nas redes sociais nós percebemos que você provoca os seus seguidores aí com mini aulas sobre a profissão do ator, né? Fala um pouquinho sobre como é que nasceu essa iniciativa para essas mini-aulas. Que legal você falar disso, Maurício. Eu acho que naturalmente essa é uma profissão sobre conhecimento, né? Autoconhecimento, conhecimento da natureza humana, do seu entorno. Então, naturalmente, a gente vai querendo dar outras perspectivas da profissão, como tem ator que vai dirigir, outros vão produzir. E eu comecei a me interessar pelo estudo em si de atuar, né? E aí, há uns anos atrás, eu percebi que uma colega minha, Marina Rigueira, foi para Hollywood. E aí eu falei, o que a Marina está fazendo em Hollywood e tal? Eu comecei a né, falar, e aí, Mar, o que tá... Caetano, tem uma técnica da Ivana Chubbuck, uma técnica de atuação que é incrível, e na época não tinha o livro traduzido. Aí eu estou traduzindo aqui, vai lendo. Aí eu fui lendo e falei assim, nossa, que incrível isso. Porque a gente estuda ao longo da vida e a gente lê, começa com Stanislavski, depois lê o Chekhov, depois o Tarragan, você vai lendo, né? Você sempre faz uma reciclagem, tá sempre, o ator tem que estar sempre estudando, pelo menos deveria estar sempre estudando. E aí, em 2017, eu fui fazer com ela, né, esse curso que é a técnica Chubbuck, aqui no Brasil, o workshop dela. Eu falei assim, é isso é muito bom. E com o passar do tempo, eu percebi que eu sempre dava dicas para... Né, os atores sempre no elenco viam, falaram, Caetano, o que você acha disso, daquilo? E a gente quer que o coletivo vá, né? Quando você empodera alguém em cena, ao contrário de que muitas vezes a gente ouve histórias da televisão, quando você empodera o seu amigo a estar melhor, você está melhor, porque o coletivo está fortalecido para contar aquela história, que é uma ação coletiva, né? O que é uma coisa que o teatro deixa muito claro, né? E então eu comecei a falar, e será que eu consigo ir lá estudar com a Ivana? Você quer se tornar instrutora? Eu falei, olha, pode ser. E aí começou essa conversa, as correspondências com a Ivana Chubbuck, ela foi me pedindo uma série, foi me dando provações, eu fui estudando, passando, até que ela falou, tudo bem, eu aceito você como meu pupilo. E em 2019, ano passado, eu fui lá aprender a técnica no estúdio dela em West Hollywood, lá em Los Angeles. Então, me formei, me licenciei para ser professor da técnica Chubbuck, que é uma técnica que tem só há um ano, que ela está recém-traduzida aqui, num livro que chama O Poder do Ator. Então, nós não conhecemos muito. E apesar de ser uma técnica que ela deriva de Stanislavski, Meisner e o Tarragan, principalmente, ela tem um grande diferencial que ela aborda as personagens usando behaviorismo, ou a ciência do comportamento, que é a única terapia cientificamente comprovada, né? Então, claro que é muita coisa para explicar aqui, porém você tem uma análise profunda do roteiro, entendendo como aquele personagem negocia com a vida dele, né, através de uma análise, e aí você empresta as suas experiências pessoais, através do behaviorismo, para acionar esses gatilhos emocionais e se colocar presente, de carne e osso, arfando, sabe? Um personagem, tirando o ator da representação, colocando ele no momento. E de uma forma muito linda e prática, né? E essa é uma história que a gente pode falar melhor depois, mas essas mini-aulas que você vê, na verdade, são pílulas do que é essa imensa técnica, né? Então, eu voltei para o Brasil
Aí no começo desse ano eu fiz 3 workshops presenciais antes da pandemia, e aí depois segui com os meus alunos online e estou organizando cursos maiores para compartilhar com mais pessoas essa técnica que eu vou lançar aí em breve. A formação técnica para formação completa, de quanto tempo? Então, aí você pode se aprofundando, né? Eu acho que 3 meses para você ver uma transformação como ator e como tudo, né? Como você mesmo disse, não acaba o estudo, a gente pode ir indo para outros módulos, você vai acessando complexidades e profundidades dentro de você que você empresta para personagens mais complexos, né? Então, é um ato contínuo o estudo, mais 3 meses para você ter um clique. São redescobertas, né? Na verdade, você vai indo e vai redescobrindo coisas novas durante o percurso aí. Exato. Eu acho que aí a gente chega um pouco no que eu acho que é a atuação, né? Da importância dela pro ator, porque a princípio é um sonho dourado, colorido, né? Como eu disse lá no começo, né? Nossa, que gente colorida! E aí, com o passar do tempo, você vai vendo que é uma profissão dura, é uma profissão que exige demais, né? Que o próprio tem uma anedota lá do Kenneth Branagh com um amigo dele mais velho, Derek, eu não lembro o sobrenome, que ele fala, acho que eu vou ser ator. Aí o Derek fala, você está preparado para 2 coisas? Eu falei, o quê? Frustração e julgamento. Você vai tomar muito não, você vai se frustrar demais e você vai ser julgado a partir do momento que você se expõe, né? E então essas são coisas que depois ao longo da carreira o ator ele vai entrando em contato e lidando com e virando um ser humano melhor por causa disso. Então o autoconhecimento ele vai assumindo várias camadas, né? Então pela técnica a gente consegue acessando essas camadas porque a gente vai com o passar do tempo e quem não é ator não fica tão claro, mas para quem é ator é mais claro, a gente vai contando histórias para a gente, né? Histórias para poder lidar com essa dificuldade de sobrevivência emocional e física. Então, tirar essas camadas e estar vulnerável numa cena, que é o que nós queremos ver, na verdade, e não uma representação de uma ideia que eu faço sobre isso, entende? Estar lá de fato exige muito autoconhecimento e disponibilidade para estar vulnerável, né? Esse risco, esse perigo é algo a ser trabalhado a longo prazo. É um trabalhão. Agora, entrando direto em 12 Homens e um Segredo, a nossa curiosidade é como foi o processo de construção dessa peça? Eu não consigo dizer para você o processo de construção da peça, porque é uma peça que ela estreou, se não me engano, em 2010 no Centro Cultural Banco do Brasil. É uma peça por onde passaram vários atores. Uma peça feita pelo Grupo Tapa e que, por ser um sucesso, ela tem mais de 10 anos em cartaz e eu entrei na leva de 2018. Mas estudando a gênese desse espetáculo, eu sei que ela começa no teleteatro, que o Reginald Rose escreve ela em capítulos para televisão. O Henry Fonda assiste, diz isso dá um filme. Então ela é reescrita para um filme de 58, se não me engano, que é Soberbo. E eu acho que depois ele tem outras montagens, mas eu não acompanhei isso. E o Henry Fonda depois fala, eu quero agora que você faça uma peça, Reginald Rose. E aí ele escreve 12 Homens e uma Sentença para teatro. E ele roda ali os Estados Unidos inteiro com a peça. E aí o Tolentino pega essa peça em 2010 e monta com o grupo dele. Então eu, quando entro em 2018 para uma temporada no João Caetano, aquele teatro onde eu conheci o finado Vladimir Capella, para minha experiência debutante no teatro, a gente volta no João Caetano com ela e depois vai para o TUSP. E aí eu acho que tem uma apresentação avulsa lá no Clube Pinheiros. Mas eu entro no lugar do Oswaldo Mendes, que fazia o número 4. Eu vi, na verdade, a sua apresentação lá no João Caetano, né? Que legal. É interessante porque assim, a sala secreta, os jurados, eles não têm nomes, né? Nós da plateia identificamos cada um, conhecemos cada um com um número, né, dos 12. E como é que você, né, você se destacou com o seu personagem ali no meio desses 12 homens, sendo um número? Muito bom você falar isso. Eu acho que ele escreveu como números justamente porque é um sincretismo dos 12 apóstolos e o Tolentino, que é o diretor, Eduardo Tolentino, ele também abre o entendimento de que também o coro grego era composto de 12 pessoas,
que a gente tem essa ideia do coro grego jogralzinho, todo mundo igualzinho, mas não, eram 12 personalidades. Então ele também é sincrético em relação ao coro grego, né? E aí, o Eduardo, enfim, é uma pessoa renomada, mas assim, de uma vasta inteligência e em mesma proporção de uma generosidade absurda, e ele abre o entendimento a partir das circunstâncias que cada um está dentro da peça, partindo da profissão, da classe social, do fato de ser uma comunidade protestante. Então, a partir disso, ele foi pensando características que podiam dizer do modus operandi de cada um. E aí, com essa informação rica, é que eu compus o personagem. Ele é um corretor de bolsa, mas que é um corretor de bolsa de 1950, né? Não sei ao certo qual é a data, mas já é diferente daquele cara dos 80 ali, do Wall Street, cheirador, Ferrari vermelha. Ele é um cara conservador, ele é um cara de direita, mas culto, reservado, né? Então ele tem esse aspecto, tem essa classe social maior. Então quando ele erra a partir de parâmetros que ele acredita. Ele não quer, porque vamos voltar um pouco na história, né? Eles estão ali para decidir se um menino de 16 anos é ou não culpado de ter matado o pai com uma faca, né? E aí a história começa com 11 jurados e dentro da legislação americana você precisa que os 12 concordem que ele é culpado. E a questão não é culpado ou inocente, é culpado ou não culpado. Se você tem uma dúvida razoável, você não pode afirmar que ele é culpado. Mas você não está falando que ele é inocente. Enfim, mas então eles chegam ali, é o dia mais quente do ano, então eles querem todo mundo ir para casa, é antes do ar-condicionado, né? Vamos combinar, tá todo mundo suando ali. E aí 11 deles falam, ele é culpado, olha as provas e tal. E o 12º, que é o número 8, ele vota contra. E aí começa uma discussão, né? E ele diz, se ele for culpado, ele vai ser mandado para a cadeira elétrica. Eu não posso facilmente acusar alguém e matar essa pessoa tão facilmente, sem discutir sobre. Então, a peça toda é sobre a inabilidade que a gente tem hoje de realmente discutir as coisas acerca do fato, já que todos os 11 depois, eles chegam à conclusão que existe uma dúvida razoável, que eles não podem condenar aquela pessoa, ou seja, eles estavam agindo de acordo com alguma subjetividade deles. Não era uma informação idônea. Então, ela fala dessa extrema reatividade que a gente tem hoje em dia, onde a gente só copia e cola, e aí você tem toda essa polarização, por exemplo, hoje, né, das redes sociais, onde todo mundo mete a boca, todo mundo fala, né? E será que essas pessoas estão refletindo mesmo a fundo sobre o que elas estão falando? Né, as fake news, né? Será que as pessoas estão comprando ovo de cuco, né? Que tem aquela expressão que o cuco bota o ovo no ninho da outra pessoa e a outra pessoa choca o ovo dele, né? Será que a gente não está chocando o ovo do cuco? Né? Eu acho que essa que é a grande discussão da peça. Então é revelando esse modus operandi a partir das circunstâncias dadas pelo texto, né? É um corretor dos anos 50, que portanto tem uma postura diferente do corretor dos anos 80 para frente, e que é um direita moderada, digamos, né? Ele erra. Hoje, por exemplo, estreia uma peça online que a gente fez da vida do Florestan Fernandes, que era um cara de esquerda, que ajudou a construir a Constituinte de 88, e ele lá dentro, quando virou político, ele se choca com o Jarbas Passarinho, que é um cara que ele passa a respeitar, apesar dele ser de direita, porque reconhece nele um cara culto, que ele pensa diferente, mas ele está extremamente embasado para pensar diferente, que é diferente do número 12, que é um direita extremista, né? Ele é um cara que veio do povo e quer matar aquele menino que em verdade, lembra o filho dele, que discordou dele, do 12, e que bate nele, eles têm uma discussão, né? E ele se sente traído pelo filho, ele se sente apunhalado pelo filho. Então é dentro dessa subjetividade que ele quer condenar o menino, ele quer condenar, ou seja, é uma história dele, não tem nada a ver com justiça, né? Então, nesse caso, o 4, ele é esse direita moderada. Então, quando ele vê que o que ele fala, ele acha uma dúvida razoável no pensamento dele, ele é capaz de virar e falar, não, eu estou errado.
né? Ele não é que nem o 12, que apesar de já saber que está errado, quer matar o menino, entende? Que é uma direita extrema, como se fosse. Né? Então, acho que nesse... É bem curioso, porque assim, a gente fica... Você tem que... É bem minucioso, na verdade, né? Saber em que época viveu, o que faz, como é que pensa, para que lado pende, né? Se é direita ou Exato. esquerda, como é que trabalha, como é que, né? Para entender... Tem a questão das classes, né? Que a gente supõe que ele é de uma classe alta, né? Quem é um corretor naquela época tem que ser bem nascido. Em contraponto com um personagem que é pintor, por exemplo, de uma classe baixa. Então, tudo isso, o Eduardo abriu o entendimento sobre essas peças, que são, em verdade, discussões sobre essa peça, que é uma discussão de ideias, né? E onde o público, eu acho que é um sucesso, porque o público se sente inteligente. Né? Você tem ali um fato dito, repetido de 5 a 6 vezes, né? Ele é primeiro falado, depois ele é encenado, depois ele é concluído. Ela é feita de um jeito que, nossa, entendi, nossa, essa peça é difícil, mas eu entendi. Né? Ele constrói para que todo mundo se sinta parte, inteligente, todo mundo resolve o caso junto, mas ele usa essa linguagem da repetição, do encadeamento de ideias, para que o público saia de lá se sentindo parte daquela história. E eu acho que daí que vem o sucesso, né? E não incomoda os de direita e deixa os de esquerda falando, é verdade. Enfim, eu não quero entrar também numa questão política, eu só entrei mesmo para que a gente entenda certas cores que a gente optou ali, né, para que o 4 tivesse essa singularidade. Caetano, eu tenho certeza que quando as pessoas ouvirem esse nosso bate-papo, elas vão ficar tão estarrecidas quanto eu estou de conhecer o ator Caetano e saber que bagagem enorme você já tem aí dentro da sua profissão. Que conselho você, como ator, que já tem essa experiência toda, daria para este ator novo ou atriz que quer começar aí o caminho deles? O que você diria para eles? Estude, nunca deixe de estudar. Tenha um sonho, seja, eu quero fazer novela das 8, eu quero fazer filme em Hollywood, eu quero ser um astro dos palcos paulistanos. Tenha um sonho, porque é um motor importante para a gente seguir com garra, com gana nessa profissão. Apesar de tantos obstáculos, a gente está sempre seguindo em frente, né? Apesar de tantos nãos, de tanto julgamento, né? Mas estude sempre, porque o grande ouro, a alquimia da profissão, dessa transformação de ouro de chumbo em ouro, né? Que é essa possibilidade que o Amir Haddad falava, né? Eu fui um dos meus mestres, Amir Haddad, e ele dizia que a possibilidade de organização mais que perfeita da realidade é o ouro filosofal, a cena teatral, né? Então, isso é o sumo, é o ouro da profissão, o conhecimento, o autoconhecimento, e isso concentricamente, o conhecimento do seu entorno, entender melhor onde você nasceu, por que você é assim, o outro, e aí vai aos diferentes aspectos, perspectivas da natureza humana, essa complexidade infindável, não tem fim. A natureza humana não tem fim, e aí conhecer sua cultura, outras culturas, conhecer a política, todo personagem te ensina alguma coisa, né? E que, portanto, te torna mais humano. Eu gosto muito de poesia, é um legado, é um presente que a Companhia de Teatro Íntimo me deu, né? Porque a gente trabalhava muita poesia em cena. E isso vai ficar claro quem acompanhar a ocupação aí do teatro íntimo. E tem uma poesia do Fernando Pessoa que eu amo, que ele diz, afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo de todas as formas, sentir tudo excessivamente. Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas. Quanto mais eu sinta como muitas pessoas, quanto mais personalidades eu tiver, quanto mais estridentemente eu estiver, quanto mais simultaneamente eu existir com todas elas, mais análogo eu serei a Deus. Seja ele quem for, porque seja ele quem for, certo é que ele é tudo. E fora dele só há ele, e tudo para ele é pouco.
O nosso canal, o canal Teatro Entre Fotos, ele é muito novo ainda, né? E nós gostaríamos da sua opinião sobre como nós podemos ajudar com a divulgação das artes teatrais. Eu acho que é imprescindível para que algo exista, que se fale, que se conte essa história, né? Então, quando vocês abrem um canal para que se fale sobre o teatro, que é algo que é imprescindível, que é a pedra fundamental da nossa arte como ator, né, uma fonte de conhecimento inesgotável, e vocês aliam isso com foto, né, do jargão, vale mais do que 1000 palavras, né, e no caso do Ronaldo, vale mais do que 1 milhão de palavras, porque é um fotógrafo, né, nossa, que pessoa, eu amo o Ronaldo, então é um caso de amor. E eu acho que estar aqui contigo, Maurício, e eu acho que é quase como estar numa roda, numa fogueira, contando história, sabe? Deixar essa chama acesa é imprescindível para que esse conhecimento e esse afeto possam passar aí para mais e mais gente, a gente possa compartilhar mais e mais essa nossa paixão que é o teatro. Caetano, nós encerramos aqui. Eu deixo um espaço para que você agora fale. Você já até tocou nisso aí, né? Né? Nossa conversa sobre o que você já está fazendo aí online, mas que você deixa aí para os seus espectadores, seus fãs, seus seguidores, né? Um recado e aproveite para falar desses projetos futuros aí que venham depois desta confusão. Que legal. Bom, hoje eu acredito que quando a gente lançar esse programa já vai estar online, mas hoje tem a estreia de Vicente Antônio, que é um texto do Oswaldo Mendes, ator do Grupo Tapa, que fazia o número 4 em 12 Homens, Uma Sentença. Eu substituo o personagem dele e ele, como autor, me chama para estar em cena com ele. E é uma peça sobre a correspondência de Florestan Fernandes e Antônio Cândido. Então, é uma leitura que a gente fez para o SESC, com direção do Eduardo Tolentino, e que vai estar já agora à disposição no canal do YouTube do SESC, no YouTube do UOL, está sendo lançado pelo UOL, e no YouTube do Grupo Tapa. Então, essa correspondência entre dois amigos, revelando essa história de dois pensadores que ajudaram a construir quem somos hoje, dois sociólogos imensos, pessoas brasileiros incríveis, que todos vão poder conhecer. Vicente e Antônio, leitura do texto de Oswaldo Mendes. Então, isso está disponível, né? Fizemos isso agora em tempos de distanciamento social, lá no Sesc Anchieta, e foi muito, muito lindo conhecer Florestan, me arrepia de falar dele, porque é uma história maravilhosa. Eu quero muito que vocês conheçam. Em paralelo a isso, a Companhia de Teatro Íntimo, que é a minha companhia lá do Rio, ela está fazendo uma ocupação digital, onde cada semana tem uma peça. Então, essa semana que a gente está gravando o programa é Veridiana e Eu, que é o espetáculo que eu estreiei, que fundou a companhia há 15 anos atrás, em 2005. E aí a gente tem lives falando de diversidade, a masculinidade e suas diversidades, da poética do Tatá, do Tarcísio Guarapuiati, que é o autor. Inclusive, convido você, Maurício, a conhecer essa companhia maravilhosa, direção artística do Renato Farias. E aí, na semana que for lançada aqui, enfim, cada dia é uma peça, e aí vocês podem acompanhar durante a semana os desdobramentos das inteligências e da história de cada peça que compõe esses 15 anos de existência, né? Tem também, logo vai ter um curso online da técnica Chubba, que eu estou preparando pelo Simpla, que eu não vou divulgar ainda muito, mas a gente está preparando para lançar, para poder também compartilhar essa técnica lá de Hollywood, da Ivana Chubba, que foi abertamente, tem um discurso famoso da Halle Berry, quando recebeu o Oscar de melhor atriz, dizendo, a minha mestra Ivana Chubba, porque eles todos trabalham com coach, mas ninguém revela, né? E então ela passou por ela Brad Pitt, passou por ela Travis Fimmel, o Ragnar do Vikings, assim, enfim, ela é renomada, é uma das técnicas mais renomadas hoje, mundialmente, e que nós brasileiros pouco conhecemos porque o livro está recém-traduzido. E é o que eu quero muito compartilhar com mais e mais pessoas. Mas então vem aí Caetano trazendo toda essa experiência aí dessa nova técnica. Uma delícia, uma delícia. E no ano que vem a gente ia fazer a profissão da Sarah Warren, fotos de Ronaldo Gutierrez
A gente vai fazer em Portugal, mas passou para março do ano que vem, né? Na cidade do Porto, em Portugal. Aguardem. Mas estamos aguardando ansiosamente, porque foi o nosso primeiro trabalho aqui, foi, né, a produção da Sra. Warren. Já tinha falado sobre isso, que pena que não conseguiu ir para Portugal este ano, mas sem dúvida alguma, quando terminar tudo isso, eu acho que tem tanta coisa aí para explodir, já pronta, né, que é só criar, que a gente vai ficar até meio louco, assim, onde vai, o que nós vamos ver. É verdade, Maurício. Muito obrigado mais uma vez por fazer parte Eu que agradeço. do nosso canal Teatro Entre Fotos. Para nós foi uma honra ter a sua presença aqui e contamos aí com o seu retorno aos palcos para que a gente possa aprender um pouquinho mais, te assistir bastante aí. Para vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado por estarem aqui no canal Teatro Entre Fotos. Lembrando, entre lá no canal Teatro Entre Fotos, não esqueça de deixar o seu like lá e faça a sua inscrição, porque assim você fica sabendo, né, de todas as novidades do nosso canal. Até um próximo encontro aqui no nosso canal Teatro Entre Fotos. Tchau. Eu vou.